Galerinha do canal, bem-vindos ao Dia a Dia do Lab. E hoje a gente vai falar sobre o liofilizador. O liofilizador é um equipamento que tem capacidade de retirar a água de alimentos, como por exemplo a gente tem aqui, ó. Já trouxemos para vocês. Alimentos que a gente tem intenção de conservar. Então a gente vai retirar a água para que ele possa ser armazenado de uma forma melhor, como um sólido, né? O exemplo de alimentos liofilizados que a gente utiliza muito, o leite em pó, alimentos desidratados, né? Frutas e queijo também, que a gente consegue desidratar. E esse equipamento tem essa capacidade. Esse aqui é da Solab, ele é um equipamento de bancada, né? Então ele tem quantidade limitada para ser utilizada aqui de material para ser liofilizado. Hoje então eu vou falar para vocês sobre do que ele é composto, né? Nós temos aqui uma bomba a vácuo. Essa bomba a vácuo é o que vai realizar a sucção do oxigênio aqui dentro dessa cabine e dentro desses frascos. Ele que vai permitir então que seja retirada a água do estágio sólido diretamente para o estágio gasoso, sem passar pela fase líquida, ok? Então, a nossa produção pode chegar aqui mais perto. Falar brevemente sobre a bomba a vácuo, né? A bomba a vácuo já veio acoplada ao liofilizador, ela já foi adquirida dessa forma aqui pelo nosso laboratório de análise de alimentos. A bomba a vácuo, ela precisa de uma manutenção, que é limpeza de filtro e troca do óleo, né? Então, quando o óleo estiver nessa coloração aqui, é porque você já tem que trocar. Geralmente, durante 4 liofilizações, a gente reutiliza o óleo, né? E o óleo é este aqui, de bomba a vácuo, é um óleo mineral, ISO VG46. Tirei a marca aí para vocês não se sentirem obrigados a comprar dessa marca, né? Mas pode utilizar qualquer tipo de óleo mineral da bomba a vácuo ISO VG46. Então, vou mostrar para vocês aqui como que a gente drena o óleo, né? Aqui em cima temos um oil full, tá escrito aqui, uma válvula que a gente abre e aí começa a pingar o óleo. E ela é linda. Papel toalha. Abrimos aqui e conseguimos drenar um pouco do óleo. Depois de retirar do óleo, aqui por essa válvula aqui de baixo, a gente deve armazenar ele num frasco e descartar ele adequadamente, né? Nós sabemos que não devemos descartar na pia e em qualquer outro desses locais. Pronto, a nossa bomba tá ok, ela tá preparada para trabalhar. E agora o que a gente precisa? Confirmar se todas as mangueiras estão bem fixadas. Então, nesse momento, você vai precisar de uma chave de fenda, apertar todos, né, os parafusos aqui. E, o mais importante, manter o dreno fechado. Né? A produção pode filmar o dreno aqui para mim? O dreno fica aqui, né, é uma mangueira. Ela tem que ficar fechada porque o nosso sistema quer ficar em vácuo total. Se a gente abrir o dreno, vai voltar oxigênio pela mangueira. Depois de terminado todo o processo de liofilização, a gente abre o dreno e a água vai sair de forma líquida, ok? Então aqui dentro a gente vai ter o vácuo, as amostras todas congeladas, mantida a temperatura negativa, né, menos 35 graus Celsius, e depois, quando a gente terminar todo o processo, a nossa serpentina vai descongelar, a gente abre o dreno e drena toda a água que foi retirada dos alimentos e que ficou ali mantida. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona, né? A bomba a vácuo, a gente nunca liga ela diretamente numa tomada. O liofilizador tem aqui atrás, depois a produção vai filmar para vocês. O liofilizador tem uma tomada, que a bomba a vácuo é ligada automaticamente no liofilizador. E a gente liga o liofilizador na nossa tomada. Ligamos o equipamento, ele vai mostrar para nós 3 parâmetros que nós temos que colocar: temperatura, pressão e o tempo que nós vamos deixar. 3 coisas importantes, né? O processo de liofilização só vai começar quando atingir a temperatura que a gente colocar aqui no parâmetro. O processo de liofilização só vai começar quando atingir a pressão que nós vamos colocar aqui. E vai ficar pelo período que for colocado. Então, hoje nós vamos fazer um processo longo, que leva umas 50 horas ou mais. Sempre são processos longos, né?
E lembrando que toda vez que o vácuo baixar, ou seja, que a pressão diminuir ou que a temperatura aumentar, vai soar um alarme avisando o técnico ou o pesquisador que está utilizando o equipamento, ok? Então agora eu vou precisar da ajuda da minha auxiliar para a gente colocar as amostras aqui. Dentro desses tubinhos a gente coloca amostras líquidas e nessas racks aqui dentro a gente coloca as amostras sólidas. A gente pode colocar em placas de Petri, como já colocamos aqui, nós já cortamos, né, limpamos, tudo certinho. E vamos colocar dentro dessa rack aqui. Vamos colocar aqui as amostras. Então agora nós vamos colocar os alimentos aqui para fazer o nosso experimento. De quantas horas leva para liofilizar esses alimentos que nós trouxemos aqui. Kiwi, morango, mexerica, banana, queijo provolone defumado e leite, né? Que seria então o exemplo da nossa amostra líquida. Lembrando que as amostras líquidas a gente deve inserir nesses frascos aqui e as amostras sólidas dentro da rack, aqui dentro do liofilizador. Professora Neara, poderia me ajudar aqui para a gente conseguir colocar os alimentos? Para desmontar, a gente deve retirar essa parte, retirar esse acrílico e com a rack livre nós conseguimos inserir os alimentos. Então, vamos colocar queijo aqui. É sempre bom ter duas pessoas, né? Tá? Lembrando que as válvulas ficam fechadas até esse momento. A gente só vai abrir depois que a gente ligar o equipamento. Então agora eu vou colocar os parâmetros aqui. Os parâmetros que nós vamos colocar: menos 35 graus Celsius. Enter. A pressão 700 milímetros de mercúrio. Enter. E quantas horas leva? Como a gente já testou em outros dias, né? Leva bastante tempo para conseguir liofilizar esses alimentos, mesmo colocando eles já congelados dentro do liofilizador. Então nós vamos colocar aqui 50 horas. A gente vai até os 50. Interessante lembrar que esse equipamento deveria ficar numa sala isolada. Deveria ter um ar-condicionado para refrigerar ele e deveria também ficar numa sala fechada por causa do ruído que vem da bomba vácuo. Então são alguns decibéis aí de ruído. E agora, quando a gente clicar, né, em ligar, a bomba vácuo vai ligar e a partir desse momento a gente encerra a minha narração, porque o barulho vai ficar bem alto mesmo. A gente vai mostrar para vocês alguns segundos aí como é que funciona. Lembrando que o processo de liofilização não vai começar até que sejam atingidos todos os parâmetros. Utilize EPIs, né? Utilize um protetor auricular ou, nesse caso aqui, um abafador, para você não ter problema com o barulho. Pessoal, agora nosso processo foi finalizado, a bomba a vácuo desligou, então a gente já pode retirar nossos protetores de ouvido e ainda tem um barulho sendo emitido aqui pelo equipamento. Ele vai tentar manter a temperatura o mais baixa possível por um tempo. E agora o que nós temos que fazer? Nós temos que desligar, né? O processo foi finalizado, então nós vamos desligar o aparelho. Retira da tomada
E agora eu quero mostrar para vocês o processo de retirada do vácuo, né? Como eu havia falado, a gente tem que deixar o dreno desligado durante a realização do processo, porém quando a gente finaliza, né, o processo, nós vamos precisar tirar a água que foi sublimada dos alimentos. Então eu vou abrir aqui, vocês vão ouvir o barulho. Válvula no sentido do cano, quer dizer que está aberto, né? Entrou ar agora no nosso sistema. E aos pouquinhos, conforme a serpentina for sendo descongelada, vai começar a soltar água aqui do sistema, ok? Depois disso, a gente faz uma breve manutenção aqui na bomba a vácuo, né? Temos que ver como que está o óleo, esperar o óleo descer, baixar, ficar aqui no nível. Confere novamente o nível do óleo, né, no sistema. Se precisar, faz completa, né? E se não precisar, mantém da mesma forma. Vale lembrar então que ela está bem quente, por isso a gente deixou o ar-condicionado o tempo todo ligado durante essa análise. E essa análise durou, na verdade, esse processo de liofilização durou muito mais do que a gente imaginava, né? E se a gente deixasse mais horas aqui, mais água seria retirada dos alimentos, porque os alimentos que nós colocamos, como são frutas, têm grande quantidade de água. Então agora eu vou retirar os alimentos daqui e vou filmar para vocês, tá? Aqui eu tô mostrando para vocês a serpentina no interior do equipamento, ela está congelada, certo? Essa água que foi retirada durante o processo. E depois que ela descongelar, é que vai sair então a água pelo dreno. Algumas horas depois, quando houver o descongelamento, né, do equipamento inteiro, da serpentina, a água é eliminada na forma líquida aqui pelo dreno. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês um pouco dos nossos resultados após o processo de liofilização. Nosso processo levou mais ou menos 54 horas, levando em consideração aquilo que eu havia falado com vocês, né? Que os parâmetros que a gente coloca, eles vão tentar atingir a todo momento. Então o equipamento vai tentar atingir a temperatura negativa que a gente colocou o tempo todo, por isso vai superaquecer, né? Todo o equipamento. E a temperatura, a pressão, o tempo todo vai tentar ser mantida, mas nem sempre dá certo. Então eu reparei que com o tempo, dependendo do dia, né, conforme o dia é mais quente, a gente não conseguia manter a temperatura tão baixa, certo? Então seria necessário que a gente tivesse uma sala mais refrigerada para manter a temperatura mais baixa. Mas vou mostrar aqui para vocês então os nossos resultados. Com o leite, que era nosso teste com amostra líquida, certo? Nós conseguimos ver que começou a formar alguns grumos, ó. Ele começou a perder a água, ainda está bastante líquido, né? Seria necessário mais tempo de liofilização, certo? Consegue ver? Ok. E com as frutas o resultado foi excelente. Então a gente vê, ó, eu até quebrei aqui, ó, o kiwi totalmente liofilizado, duro. O morango, ele tá com um aspecto assim, como se eu estivesse apertando um isopor. Mas continua com o cheirinho de morango, característico. Vou quebrar aqui para vocês o kiwi, para vocês verem como ele ficou liofilizado. O cheiro mantém, a capacidade de reidratação mantém, né? Um processo excelente. Essa aqui é a mexerica, ó, perdeu a água completamente. Essa aqui, que eu vou mostrar agora, é a banana, por mais que não pareça, né, um pedaço de banana, ela também, ó, liofilizada. Ela, no primeiro momento que a gente viu que o vácuo foi atingido, surgiram várias bolhas, que a gente mostrou para vocês no vídeo. Ela meio que fermentou, então aí ela começou a liofilizar a partir disso, por isso ela ficou nessa consistência um pouco diferente do natural. E por último, o nosso queijo provolone, né? Nós havíamos colocado o queijo provolone ali para ver como que ficava depois da liofilização e realmente deu certo. Ó, até pedaços grandes como esse, os pedaços pequenos todos liofilizados, mas até pedaços grandes como esses, ó. Ok?
Depois desse processo, se quiser triturar, né, se quiser armazenar, se quiser triturar, consegue armazenar num volume menor ainda, né? Como, por exemplo, alimentação de astronautas, né, pessoal que precisa levar grande quantidade de comida em pequenos espaços. E também pode armazenar dessa forma mesmo, que ele não vai receber, né, umidade, desde que seja num recipiente fechado hermeticamente.